do dilúvio. Bom, hoje o trabalho é muito direcionado à família. E quando se fala em família, nós estamos falando de uma instituição que ela foi criada por Deus. Deus não criou a empresa, Deus não criou as organizações executivas. O que Deus criou foi a família. Quando nós pensamos em instituição, o Senhor vai falando de homem e de mulher. No início da criação, o Senhor ele disse assim: deixará o homem os seus pais, deixará a mulher os seus pais, e ambos se tornarão uma só carne. Nesse momento, Deus já está dizendo o que é ser família, o que se constitui família. Se constitui um homem e uma mulher. Não, nos textos, em nenhum momento o Senhor diz um homem e duas mulheres. E aí vocês podem começar a se questionar. Mas, irmã Benedita, teve homens de Deus que eles tiveram mais de uma esposa. Em alguns casos, era muito importante que houvesse filhos. E aí o que aconteceu? Quando a mulher não podia ter filhos, alguns homens eles acabavam se relacionando com uma mulher para poder ter um filho. E esse filho não seria dessa segunda esposa. Esse filho passaria a ser da primeira esposa. Nós sabemos do conflito que teve lá com Sara e Agar. E então, para o homem e para a mulher, foram dados papéis, para cada um desempenhar. Irmãos, e quando a gente começa a falar do papel do homem, do papel da mulher, algumas pessoas começam, parece que dá um comichão. E o que é o papel do homem e o que é o papel da mulher? Porque a igreja ela vem sendo contaminada com mensagens para desconstruir o papel da mulher e para desconstruir o papel do homem. E a estratégia, ela é uma estratégia inteligente. E qual é o fim dessas estratégias? É acabar com a família. Porque uma família destruída é uma sociedade destruída. Não tem como um filho ser gerado num ambiente violento, num ambiente onde não há os papéis desempenhados de forma responsável e esses filhos não serem influenciados. E quando eles se tornam adultos, são pessoas adoecidas que também constituirão família e se torna-se um problema transgeracional, ou seja, o problema que ela herdou lá na casa dos pais vai sendo passado para os outros filhos. E aí alguém pode pensar, então a culpa é dos pais? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu quero dizer é que a mudança que está ocorrendo, o ataque que está ocorrendo com o homem e com a mulher hoje, visa a destruição da família. E ao destruir a família, a sociedade ela vira um caos. E a gente vai observando tudo isso. E a estratégia, como eu falei, que é utilizada, ela é inteligente, porque ela acontece na escola, quando a criança está se desenvolvendo, vai chegando na vida adulta, no início ali do jovem, 18 anos, entrando na faculdade, mais um ambiente que é totalmente, vamos dizer assim, autorizado a se discutir filosofias e ideologias. E os argumentos são muito bons. Eu me formei em psicologia, e há, sim, toda uma construção do que é ser mulher e o que a religião faz com o homem e com a mulher. E quando você vai ouvindo aquilo, você começa a repensar mesmo alguns costumes, alguns ensinamentos, e você começa a se questionar e passa a ficar um pouco seduzido. E quando você vai ver, você pensa, é mesmo, a mulher ela é oprimida. É mesmo, o homem é tóxico. É mesmo, todo homem é um estuprador em potencial. Essa é uma visão de alguns movimentos feministas, tá, irmãos? De que todo homem, ele é um estuprador em potencial. Imagine as mulheres, crianças, ouvindo isso ao longo do seu período ali de desenvolvimento. Então, nós estamos vendo um ataque à família. E Paulo, onde eu li aqui, ele está advertindo Timóteo a respeito de como seria o fim dos tempos. Haveria, inclusive, abandono familiar, justamente porque está havendo esse ataque ao homem. Irmãos, eu venho refletindo o quanto que os homens hoje vêm sendo atacados. E quando, olha, para ser tão sério, eu estou falando isso, pode ser que tem pessoas que ficam pensando, não, a irmã deve ser machista. E não é, irmãos. Quando o Senhor foi para levantar um libertador do Egito,
O que ocorreu? Quem foi que foi mortos? Quem foram assassinados? Foram os meninos. Eles foram assassinados, porque qual foi o entendimento de Faraó? Olha, esse povo está crescendo muito. Eles estão se multiplicando. Se estes homens se revoltar, eles vão libertar a família deles. Então, a gente tem que matar esses homens, porque eles vão trazer a libertação, a liberdade para os filhos e para a esposa. O que nós vamos fazer? Vamos matar todos os meninos. E aí foi que o Senhor preservou a vida de Moisés. Moisés, ele é um tipo de Cristo, com aquele papel de libertar o povo de uma vida de escravidão. Jesus veio para nos libertar da escravidão do pecado. Então, houve um ataque contra os homens. Quando chegou o tempo de Jesus, a mesma coisa. Chegou-se lá aqueles homens diante de Herodes e disse: nós viemos adorar o rei dos reis, o rei dos judeus. Herodes, com a sua vaidade, como assim vai tomar meu trono? Não, a gente não sabe quem é, vamos matar todos os meninos. Então, a forma de se acabar com alguma coisa era tirando a vida, era destruindo a vida. Só que na nossa fase atual, essa estratégia ela ficou mais sofisticada. Não é mais pela dor, não se mata mais. O que se faz é através de conhecimento. Então, o conhecimento é que vai trazer a destruição. Então, alguns ensinos hoje trazem essa ideia de destruição no sentido de pensamento. Destrói-se o pensamento, está tudo certo. A gente alcança a nossa estratégia. Por que a igreja precisou da reforma? Por conta que começou antes. Eu estou construindo essa ideia para vocês entenderem o quanto que é importante para o pai, para a mãe, proteger a sua família. O quanto que é importante para as mulheres continuarem lutando pela vida dos filhos e juntamente com o seu marido. E aí é onde vai entrar essa coisa do papel do homem. Porque hoje a gente acha que quem tem que tomar de conta da família é a mulher. E não é, irmãos. Não é. A Bíblia fala que o homem, enquanto protetor, é aquele que protege, é aquele que cuida. E a mulher ela vem com essa missão de ajudar o homem. Mas deixa eu construir o que eu quero dizer. Então, a igreja, o que aconteceu? Havia muita perseguição. Mata-se os apóstolos, persegue-se todos aqueles que estão ali fazendo a obra de Deus, mas quanto mais se matava crente, mais crente se convertia, mais pessoas se rendiam. Então eles entenderam, então não adianta mais matar. Então a igreja começou a se juntar com o Estado, começou-se a entrar novamente o conhecimento, então ideologicamente falando, a igreja foi contaminada. E aí foi que o nosso irmão da reforma, Martinho Lutero, viu que estava errado. Não, mas não é isso que está escrito, não é isso. Então, vamos fazer uma limpeza. Limpou-se. E, inclusive, a reforma ajudou na evolução da ciência, da tecnologia e da medicina, porque era tudo muito cego. A igreja dominava demais, a igreja católica. Então, o que nós vamos compreendendo de tudo isso? A estratégia ela foi mudada. Então, atinge-se o pensamento e você consegue mudar o comportamento da pessoa. Ela passa a pensar da forma como os ensinos. E aí a gente vê as pessoas defendendo Paulo Freire, Marx. Então, isso tudo, irmãos, visa o quê? Família. Quando você vai lá nos finaizinhos de tudo, atingindo-se a família, alcança-se o objetivo. Então, Jesus ele veio justamente para trazer essa libertação. E aí o apóstolo Paulo fala, olha, os homens ficarão vaidosos. E quando fala de homem, não está falando só o homem masculino, está falando de homem e mulher. E hoje nós vemos, sim, as pessoas com o coração endurecido. Eu não tenho que ter responsabilidades. A vaidade está tão grande. E o que é ser amante de si mesmo? Entende que a estratégia mudou? Não se mata mais, não se rasga mais, não se arranca a cabeça para poder fazer com que as pessoas aceitem as ideias. Não, diga, mulher, como assim você vai ficar aqui dentro de casa? Vai estudar, vai trabalhar, vai ter uma renda. Esse negócio de ser dona de casa não é algo correto, não é algo certo. Você merece muito mais. Ficar dentro de casa todos os dias fazendo a mesma coisa, lavando, passando, isso não é vida, não. Vai estudar, vai ganhar dinheiro, vai isso, vai aquilo. E aí algumas mulheres elas vão sendo contaminadas e vão pensando assim, realmente, isso que eu faço não tem valor nenhum, não tem importância nenhuma.
qual é o valor que tem de eu arrumar a casa, de eu passar a roupa do meu marido, de eu preparar o alimento para os meus filhos? Eu não sou reconhecida. E aí vem a mensagem, mas o seu marido não te valoriza? Aí a mulher começa a pensar, realmente eu não sou valorizada em casa, eu não sou reconhecida, eu devia estar ganhando dinheiro. E só que não há problema nenhum em as mulheres trabalharem, porque as mulheres trabalham desde muito tempo. Desde muito tempo. Essa história de que o movimento feminista ele foi ganhando liberdade para as mulheres, gente, quem não trabalhava eram as mulheres ricas. A mulher pobre, ela sempre teve que trabalhar, sempre teve que lavar roupa, sempre teve que cuidar de casa, teve que ganhar o sustento. Então, essa ideia de dizer que hoje as mulheres trabalham por conta do movimento feminista, não, porque as mulheres sempre trabalharam. Sempre. Inclusive, a mulher de Provérbios, que algumas pessoas querem dizer que a Bíblia ela é machista, ela trabalhava. A Bíblia fala que ela garanhava terras, ela negociava terras. Ela trabalhava, então, além de ela cuidar da casa, dos filhos, ela também tinha a sua renda. Então, ou seja, não há problema nenhum em a mulher trabalhar, de estudar, não é? Eu estudei, me formei, gosto de trabalhar, mas eu sei qual é o meu chamado enquanto esposa, enquanto mulher e enquanto mãe. E sou feliz em saber que eu tenho essa responsabilidade. Mas o que está sendo incutido na cabeça das moças? Eu tenho 37 anos. Então, hoje, um jovem, eu lembro que nós estávamos tendo um momento de palavra com as moças, e aí eu falei a respeito, né, dessa desvalorização do trabalho doméstico, e aí uma irmã comentando, ela gosta muito de mim, irmã Benedita, ela tem era filhos e moças, duas moças e 2 rapazes. Aí ela me falou bem assim, meu filho disse que não quer que a esposa dele seja dona de casa, não. Ele disse que quer que ela trabalhe, que ele não acha muito bonito a mulher ser dona de casa. Jovem, com seus 20 anos. E aí a gente ouve também algumas moças que dizem assim, eu ser dona de casa? Como se não houvesse valor. Aí quem é dona de casa começa a se sentir diminuída e começa a ter consigo uma tristeza, porque queria ter estudado. Irmãs, não tem problema nenhum. Isso está sendo tão incutido que eu ouço isso muito no consultório de mulheres entristecidas porque estão sendo donas de casa. O que eu quero dizer com isso? É de que é tão dito isso, que aquilo vai sendo internalizado. Aquilo antes que era de fora passa a ser meu, e eu passo a me apropriar daquilo. Aí antes que era de fora, agora sou eu. E então a gente vai observando esses conflitos dentro de casa. E aí, esse é os ataques que a mulher vem sofrendo. O outro, com relação ao homem, é isso, de que o homem ele tem que ser, parece que afeminado, tem que ser muito sensível, tem que ser isso. E aí, quando a gente vai observando algumas mulheres, ela não quer que o homem chore. Mas não é isso que ela escuta, que o homem tem que ser sensível, tem que ser desconstruído. Este homem, como a gente vai ouvir nos termos lá fora, né? O homem alfa. Né? Agora o homem tem que ser beta. Vocês já ouviram esses termos, gente? Olha, deixa eu falar uma coisa aqui, para quem são os mais velhos, que às vezes não acompanham muito o movimento de internet, você não acompanha, mas os seus filhos acompanham, tá? Os seus filhos estão ouvindo isso. Eu tenho uma sobrinha de 6 anos, aí ela estava falando bem assim, mamãe, aí a amiga dela tem a mesma idade. Gente, olha só, ela falou bem assim, eu pergunto para minha sobrinha, você quer casar por amor ou você quer casar com um homem rico? Aí a minha sobrinha falou, não, eu quero casar igual minha mãe, quero casar por amor. O que subentende? Meu cunhado não é rico, então eu quero casar por amor. E aí a outra ela falou bem assim, não, eu quero casar com um homem rico. E ela tem 7 anos. O que eu quero dizer com isso? Nós que já casamos, às vezes nós estamos até blindados desse tipo de falas, mas os filhos não estão. Então, hoje, os jovens, quando fala de casamento, o que tem na cabeça dele é que está sendo dito para ele que casamento é tão problemático, que hoje eles estão repensando casar. Então, alguns falam assim, não, eu quero trabalhar, estudar, quero viajar, quero conhecer o mundo, não quero ter preocupação com mulher, não quero ter preocupação com filho, quero viver a minha vida. E, da mesma forma, as mulheres também. As pessoas não querem mais constituir família, porque o que a gente escuta na rede social é que filho toma todo o nosso tempo, é que ficar dentro de casa não tem valor nenhum,
e que o homem que agora tem que ser esse homem todo desconstruído, ele fica até assustado também de casar. Então eu vou ter que deixar de ser tudo isso. Mas nós, igreja, esse tipo de coisa que a gente escuta, não era para a gente dar ouvido. Nós temos que ser embasado pela palavra de Deus. Porque isso não funciona, irmãos. Tudo que foi tentado desconstruir do ensino de Jesus não deu certo. Não deu certo, fracassou. E hoje, por que as famílias elas passam por este momento de conflito? A gente pode pensar lá no pecado original, mas é isso que o Paulo fala. Os homens e as mulheres estão com o coração endurecidos. Então, eles estão pensando muito mais no benefício próprio. E ser família é ser doador. O homem se doa à mulher. Jesus, ele disse... Paulo, nos seus ensinamentos, né, sobre Jesus, ele fala, o homem tem que amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja e dar a sua vida em favor da esposa. E aí a gente vê uns vídeos de situação de assalto e o homem dando no pé e a mulher ficando para ser assaltada. Quem já viu isso? Gente, isso não era algo tão comum. Talvez é porque não tinha tecnologia? Não, mas é porque os homens eram incutidos isso. Ó, você tem que proteger a sua família. Você tem que proteger o seu filho. Você tem que proteger a sua casa. Só que a mulher está ouvindo tanto isso, que hoje são as mulheres que estão fazendo isso. E não dá certo. Sabe por que não dá certo? Porque o maior índice de adoecimento, de depressão, são as mulheres. Então, nós buscamos tanto algumas liberdades, alguns direitos, que quando conquistamos, a gente também quer retirar do homem e quer assumir sozinho o papel. Então, tem algumas mulheres que estão assumindo o papel dentro de casa, é até por uma questão de vaidade, não só necessidade, tá, irmãs? Porque eu entendo que tem momentos que a renda da esposa vai ser a principal, e eu já passei por isso. Não tem quando Jesus, o Senhor Deus fala de que a mulher tem a sua missão de ajudar o homem. Então, teve um momento do meu esposo estar desempregado e a minha renda ela foi a principal. Então, não há problema quando há essa troca. A questão temporária, o que ocorre é que nessa busca da mulher mostrar do empoderamento, ela está pegando tanta responsabilidade aí para mostrar para o homem. Está vendo como eu consigo? Eu consigo pagar água, eu consigo pagar luz, eu pago o aluguel. Eu sou, olha, mulher macho, sim senhor. Ainda fica a coisa do homem ali, né? O macho, sim senhor. Busca-se tanto, só que chega um momento que ela não consegue mais dar continuidade. E aí nós temos tido muitos casos de mulheres com depressão e ansiedade. Então, no início, irmãs, se porventura alguém aqui nesse momento de autorreflexão perceber que realmente teve momentos de eu ficar orgulhosa porque eu mostrei para o meu esposo que eu dei conta, é temporário, viu? Porque tem alguns homens que gostam disso, que se acomoda. Ah, então você quer fazer isso? Então, que vá. E aí ele fica no conforto. E a gente está vendo essas mudanças, né? Então a gente olha algumas famílias e a gente tem... A primeira interpretação que a gente vê é mais ou menos assim. É um casal homem e mulher, certo? Mas aí você olha e você pensa assim, aquela mulher ali é o homem da casa e aquele homem ali é a mulher da casa. E isso é péssimo para os filhos. Isso é péssimo. Porque os filhos eles vão aprendendo com quem eles mais convivem. E com quem que ele mais convive, se não é com o pai e a mãe, ou o seu cuidador principal? É com eles que eles vão aprendendo. Então, a gente vai vendo essas desconstruções e a igreja ela vem sendo contaminada com isso. A gente escuta isso. Eu, como líder de jovem, às vezes a gente escuta isso dos meninos e das moças, algumas preocupações e uma desvalorização daquilo que o Senhor nos chamou. Então, nós fiquemos atentos, porque o inimigo ele está aí. E aí, o Senhor Deus, irmãos, eu vou concluir. Não, ainda tenho mais tempo e ainda tenho mais coisa aqui para falar. Tá bom? Tá bom? Então, quando o Senhor ele olhou para a terra, aí Deus ele olhou para a terra e viu assim, nossa, está todo mundo corrompido, todo mundo fazendo maldade, ninguém mais cuida do outro, ama o outro, muita violência. Não tem outro jeito, vou ter que destruir a terra. E aí, quando o Senhor olhou, ele viu quem? Noé, um homem. Chamou Noé e falou, Noé, preciso que você construa uma arca. Vai entrar você e toda a sua casa. E Noé, então, ele obedeceu e a mulher, junto com Noé, nessa missão.
A Bíblia não fala a respeito da esposa de Noé, mas a gente sabe que ele não teve nenhum conflito ali para poder ter o seu projeto ter sido, vamos dizer assim, corrompido. Não houve isso. E quando a Bíblia fala de mulheres que atrapalharam o chamado do homem. E também fala de mulheres que teve seus conflitos com homens que não temiam a Deus. E o Senhor depois exaltou como exemplo de Abigail. E na falta de homem, Deus vai levantar as mulheres. Irmãs, não é porque a gente não dá conta não, viu? Não é por isso não, é porque Deus deu responsabilidades para o homem e para a mulher. Quando não tem homem, o Senhor vai nos chamar. Sabe qual é o exemplo? Baraque, com medo, morrendo de medo do rei da Síria. O que aconteceu? Débora, o que a gente vai fazer? Ela falou, eu vou com você. Mas todo mundo tem que saber que foi por uma mão de uma mulher que o Senhor deu a vitória para Israel. Então, na falta do homem, Deus vai sim levantar a mulher. Quando há homens covardes, o Senhor vai levantando as mulheres corajosas. Então, não é porque Deus não veja a capacidade na mulher, é porque Deus ele honra com a sua palavra. Se o homem está ali para proteger a família, para cuidar da família, Deus não vai tirar a responsabilidade, mas se não houver homem, Deus vai colocar a mulher. E glória a Deus, porque os projetos do Senhor não podem ser nenhum frustrado. Então, nós temos o exemplo de Débora, que foi lá e depois uma outra companheira dela, Jael, foi lá e matou o rei, enfiou uma estaca na testa dele. Ele dormindo, olha a frieza dela, ele dormindo, pegou lá a estaca e pá, na testa dele, ele nem viu a hora, morreu. Uma mulher muito estrategista. Então, 2 mulheres, porque os homens estavam se acovardando, ficaram com medo. E aí o Senhor levantou uma mulher corajosa. Pensando também em Jesus, foi uma mulher que gerou o Salvador. Então, não se contamine, jovens, com essa história de que a Bíblia ela é machista, Deus ele é machista, que o patriarcado é algo totalmente falido. Vamos olhar a Bíblia com um olhar espiritual, sem influências de conhecimentos mundanos. Porque o amor de Deus, ele se revela para o homem e se revela para a mulher. O apóstolo Pedro fala, olha, cuide da mulher, ela é um vaso mais frágil. E quando ele fala de vaso mais frágil, não está falando da mulher enquanto uma pessoa fraca. Não, ele está dizendo no sentido do cuidado. Quem é que tem mais testosterona se não é o homem? Mulher não tem tanta testosterona, ela tem, mas o homem tem mais. É tanto que o homem, quando ele vai malhar, ele ganha músculo com muito mais rapidez que a mulher, porque biologicamente falando, ele é mais forte. Então, fisicamente e até emocionalmente, a gente sabe, aí alguém pode dizer, irmã Benedita, mas isso é cultura, porque é isso que é dito na faculdade, que o homem, ele é aparentemente insensível, porque o homem não é insensível, ele tem emoções. A dificuldade, muitas vezes, que ele tem é de expressar essas emoções. Aí, o que eu vejo que talvez precisa ser trabalhado é isso, de que está tudo bem quando o homem se vê sem forças. Está tudo bem quando você perceber que não está conseguindo, você falar para a sua esposa, meu bem, vamos orar aqui, ou vamos, me ajuda aqui, porque agora eu preciso da sua ajuda. Você sempre está comigo, mas eu vou precisar de você. Mas então, aí, culturalmente falando, dizem, o homem é assim por conta da educação, é por conta disso. Mas não, irmãos, o homem, ele precisa ter esse controle emocional, porque ele precisa sair de casa para trabalhar. Sabe uma coisa? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Mulher, quando sai de casa, deixa o filho, a gente não se culpa por isso? A maioria de nós? A gente não se sente mal? Eu lembro que quando eu saía para trabalhar, eu entrava 1h, aí eu deixava o Gabriel com a minha mãe, eu olhava para trás e no portão da minha mãe ficava uma fresta. E ele olhava e eu olhava para trás e eu vi ele. Nossa, eu fui chorando. Até quando eu lembro disso, eu me emociono. O quanto que mexeu comigo. Agora, pergunta para o meu esposo, para vocês, homens, quantas vezes vocês choraram porque deixou o filho de vocês com alguém? Quantas vezes? Porque o homem precisa sair para caçar, entende? Mas a gente não. Quantas vezes no consultório eu atendo mulheres que traz isso, assim, aquela culpa de trabalhar porque gostaria de poder passar mais tempo com o filho. Eu entendo que os dias são difíceis e acaba que, às vezes, uma renda só não dá conta. E aí a mulher precisa estar ali ajudando, ou às vezes ela até recebe um pouco mais,
Mas a mulher sofre quando ela sai de casa para deixar os filhos, o homem não sofre. Então, como que alguém pode dizer que o homem ter esse controle emocional é algo que é apenas cultural? Não, gente, isso foi Deus que criou. Porque o homem ia ter que lutar. Se a gente for pensar nas épocas passadas, o homem ele caçava. Então ele caçava, trazia presa, a mulher tratava ali, ela tratava e alimentava a família. Mas ele ia lá e caçava. Hoje, o homem não caça, né? Claro que existem culturas e tem pessoas que ainda vivem de caça. Mas pensando aqui nós da cidade, não é assim? Vocês vão lá, ganha o dinheiro, ganha o vale-refeição, você traz o cartãozinho e diz, aqui mulher, ó, toma. Mas hoje a gente vê outros homens que vai nas compras, compra também, né? Tá tudo bem. A questão dos dois conseguirem compartilhar em alguns momentos os papéis, harmoniosamente, flui muito bem. E os filhos vão entendendo que há uma parceria ali entre o homem e a mulher, entre o pai e a mãe. E ele olha aquilo e ele passa a desejar. Hoje eu estava dando aula para os jovens, aí teve um rapaz, um menino, que ele falou bem assim, não, Benedito, eu não quero que Jesus volte agora, não. Ele tem 13 anos. Eu quero ter família. Eu quero ter uma esposa, quero ter filhos, então eu só quero que Jesus volte depois que eu ter a minha família. Quando eu ouço isso, eu entendo que a família dele está sendo uma família muito bem embasada. Ele está tendo um exemplo muito bom, por conta de que ele deseja também ter família. E o Gabriel, a mesma coisa, ele falando para mim, mamãe, quando eu casar, ó, eu vou ter uma namorada, vou ter uma esposa, e eu nunca vou te abandonar, tá? Nunca vou te deixar. Mas ele fala de ter família. Isso já é muito bonito, porque eu ouço de algumas pessoas que diz isso, não quero casar. Então o homem chega e dá ali para a mulher, e a mulher administra. Irmãos, eu atendi uma senhora, e ela falando do quanto que eles estavam endividados. Só o esposo que trabalha. Porque antes o esposo trabalhava, e aí ele trazia o pagamento e entregava na mão dela. Ela disse que foi a época mais próspera que eles tiveram. Só que aí, no trabalho, ele deu ouvido uma voz maligna, que falou bem assim para ele, olha, eu é que trabalho, por que eu vou dar dinheiro para ela? Eu é que trabalho, então não tem isso de dar dinheiro para a mulher. Eu que pago as contas e é eu que administro. Aí o marido dela, ele se sentiu, vamos dizer assim, ofendendo a masculinidade dele. Aí ele falou, não, então é mesmo, não vou dar dinheiro para minha mulher não, quem vai administrar esse dinheiro sou eu. Ela disse que depois disso, o padrão de vida deles diminuiu bastante, porque ele não tinha essa habilidade para administrar o dinheiro, não é porque ele era homem, não é isso, mas ele não aprendeu a administrar a renda dele. Então ele resolveu que ele ia ficar com o dinheiro. A partir disso, encheu-se de dívida a casa dele. E aí ela vem, sim, tentando ter uma outra fonte de renda, vem conseguindo, mas a vida deles era mais confortável e ele era, inclusive, mais manso. Só que as dívidas, mudou o comportamento dele a ponto de ele se tornar um homem agressivo dentro de casa, porque ele começa a ver a comida acabando, ameaças de corte de água e energia, então ele começou a ficar mais nervoso dentro de casa. A administração hoje... Claro que tem algumas mulheres que são consumistas, mas, de modo geral, essa administração familiar, a mulher ela vai acompanhando. Está acabando o arroz, está acabando o óleo, então vou fazer isso aqui, vou administrar dessa forma. Ela vai acompanhando o que está acabando dentro de casa. O homem já não é assim, não acontece dessa forma. Às vezes, o meu esposo ele abre lá a despensa e ele fala assim, ele olhando, meu bem, ainda tem arroz? E ele está olhando lá a despensa. É mais fácil ele olhar e contar, né? Mas não, ele olha, está acabando o arroz? Aí eu falo, ó, tem metade de um pacote e a lata está cheia. Ele, então vai dar. Vai dar. Não precisa também comprar arroz esse mês. Então, a gente vai, vamos dizer assim, havendo comunhão dentro de casa e os papéis muito bem estabelecidos, e eu não estou querendo dizer que só quem cuida da casa é a mulher, só isso, não é isso. Mas algumas habilidades foi dada por Deus. Não é só por uma questão cultural. Não é só por isso. Mas então o Senhor falou para Noé, olha, vamos construir aqui uma arca e vai entrar você e sua família. Por quê? Porque Deus iria destruir a terra. Irmãos, aqui é uma arca. A igreja ela é uma arca. Cristo é a nossa arca. A forma de você proteger a sua família é você centralizando Deus. É você trazendo Deus
para dentro da sua casa, porque a família, ela vem sendo atacada por ideologias, por pensamentos, e nós fomos levantados pelo Senhor para proteger, para sermos guardiões da nossa casa. De poder estarmos ali clamando, intercedendo para que o mal não entre na nossa casa. E eu quero encerrar a ministração em Salmo 127, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados, e ele o dar enquanto dormem. A herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com inimigos à porta. No Salmo 128, vai falando o quanto que o homem que obedece a Deus, ele é feliz. E aí ele fala dos filhos ao redor da mesa, da esposa ao redor da mesa, ou seja, aqueles que temem ao Senhor e traz Deus para o centro da família, essa casa ela vai ser protegida e guardada. Isso quer dizer que quando o homem e a mulher quer proteger a sua casa sem contar com a ajuda de Deus, vai fracassar. Jesus ele disse que quando o homem escuta as palavras de Deus e pratica, vai ser como um homem que edificou a casa na rocha. Porque virão tempestade, que quer dizer, ainda que nós colocarmos Deus no centro, nós vamos passar por tribulações e dificuldades, mas nós permaneceremos de pé. Nós não teremos a nossa casa destruída. Então, quando o Senhor trouxe o juízo para a terra, a família de Noé ficou protegida. Irmã Benedita, família, é genro? É genro. Nora também? Nora também. Quando o casal está brigando e os pais querem se intrometer, os pais ficam de ruim, sabe por quê? Porque depois o casal está ali de boa, está ali feliz da vida. E aí gerou-se uma inimizade entre a sogra e a nora, entre o genro e a sogra e o sogro, porque eles ali tem uma aliança entre eles de amor, de afeto, sexual, coisas que uma mãe e um pai não suprem. Então, os pais, eles estão numa situação, vamos dizer assim, inferior à esposa ou esposo. Então, o Senhor veio para destruir e ele disse: Noé, vai entrar você e seus filhos e suas noras. Quando o Senhor foi para destruir Sodoma e Gomorra, os anjos disseram: Ló, chama os teus genros. Só que eles não foram, preferiram ficar lá, no mundo, e morreram. Já as noras dos filhos de Noé, elas foram e viveram, permaneceram vivas. Deus, quando ele fala de família, ele inclui aqueles que estão chegando na família. Então, a irmã e o irmão que estão aqui preocupados com a nora, com o genro, continue orando. O Senhor, a promessa do Senhor se estende para essas pessoas também. Então, irmãos e irmãs, fiquem na presença do Senhor. Traga Deus para o centro da sua casa. Não tente dar conta sozinho. Deixe o Senhor cuidar da sua casa. Se você quiser guardar a sua casa com a sua própria força, você não vai conseguir. Se você está entrando em confronto com a sua esposa, ou você entra com confronto com o seu esposo, neste momento você está querendo ganhar com a sua própria força. E não vai conseguir. Porque é o Senhor quem edifica a casa. É o Senhor quem estabelece a união e a restauração dentro de casa. Então, para nós termos uma família restaurada e protegida, Deus tem que se fazer presente. Não se preocupem só com o que dar de comer para os seus filhos, só o que dar para vestir, com relação à profissão que o seu filho e sua filha terão, mas se preocupem de levar os seus filhos ao reino, à presença, à igreja, a serem salvos.
Não adianta nós perdermos, né, a nossa alma, perder a família. Não, se preocupe com a vida espiritual da sua esposa. Se preocupe com a vida espiritual do seu esposo. Há um ataque espiritual? Há, mas se nós estivermos na arca, nós seremos protegidos e guardados. A Bíblia está falando que os homens seriam desobedientes aos pais e deixariam de cuidar das famílias. E a gente vê abandono, mulheres abandonando sua família e homens abandonando família porque estão se tornando egoístas. Não querem mais amar, não querem mais cuidar, porque amor é responsabilidade. E uma estratégia que faz muito bem, faça um culto dentro de casa. Convide o seu filho, sua esposa, você convide o seu esposo, crie um ambiente, um altar dentro de casa. A irmã, no início aqui que eu cheguei, ela estava falando que a igreja é o momento que você se reúne, que você adora a Deus, mas o altar, ele é levantado mesmo, é dentro de casa. O momento de culto não é só quando você vem aqui, porque se a gente for pensar na sua rotina, talvez só domingo que você vem ao culto. E às vezes você pode chegar aqui até cansado, então o momento de você estar ali com a família e chamar o Senhor para estar lá presente, você verá mudanças dentro de casa. Não perca os seus filhos para o vício, não perca os seus filhos para ideologias, não perca os seus filhos para os prazeres mundanos, porque eles estão sendo influenciados, mas se você influenciar o coração dele, irmãos, quem tem mais poder sobre a vida de um filho não é a amizade, são os pais. E que tem mais poder sobre o coração de pai, mãe e filho é Deus, é o Espírito Santo de Deus. É o Senhor quem amolece o coração do homem e da mulher. Minha mãe, ela sempre ensinou muito a gente a orar. Está passando por dificuldade, eu lembro que eu acordava de manhã com minha mãe orando dentro de casa, orando. É tanto que às vezes a gente fala lá em casa, minha mãe teve 3 filhas, eu sou a do meio. E aí a gente às vezes fala, mãe, faz aquela oração do Deus terrível. Porque quando a gente passava por momentos difíceis, minha mãe fazia aquela oração pentecostal, aquela oração poderosa, e eu acordava com essa oração. E hoje eu reproduzo isso dentro de casa. Não sou um trovão, como ela é, eu sou mais mansa, vamos dizer assim, falando de voz, e eu aprendi isso com ela. E graças a Deus, Deus me deu a graça de casar com um esposo que, às vezes, eu estou lá ou assistindo um filme com o Gabriel, eu e o Gabriel, a gente assiste muito filme, ou então eu estou lá fazendo almoço, ele fala bem assim, meu bem, vamos orar? Aí eu tenho que parar tudo, vamos orar. No início, eu ficava chateada, eu falava, meu bem, espere eu terminar, que aí a gente ora. Agora, aí, falta de sabedoria, não é? O marido está chamando para orar, vamos orar. A mulher está chamando para orar, vamos orar. Porque no início, nós temos 11 anos de casado, eu chamava ele para orar e ele não vinha. E aí eu continuei e deixei ele. Depois, aí ele que passou a orar. E eu, sem sabedoria, um dia falei bem assim, quando eu te chamava, você não vinha, agora que você quer me chamar, não vou. Olha que pecado, que falta de sabedoria. Mas não. Então, no momento, eu lembrei da minha mãe tendo esse cuidado com a gente. Deus me deu o presente de casar com um homem que estava me chamando para orar. E então a gente faz isso, a gente tira esse momento para orar dentro de casa. E agora nós estamos no ciclo de oração, que nós somos 3 filhas. E toda semana a gente faz culto na casa de um. Nós encerramos o ciclo lá em casa. Nós temos um cunhado que ele tem um primo que veio da Bahia há alguns anos, e ele também, hoje, ele faz parte da nossa família, e minha mãe considera eles filhos, e eu considero a esposa dele minha irmã. Então, nós somos hoje 5 famílias. A gente se reúne toda semana na casa de algum. Nós encerramos a semana passada na casa da minha irmã, a caçula, e vamos reiniciar novamente na casa da minha mãe. Então, nós vamos para o 2º ciclo de oração. Irmãos, nós vemos o milagre do Senhor, nós vemos o cuidado do Senhor. Quem nos socorre nos momentos de dificuldade é Deus, mas a família está sempre ali perto. A família nunca abandona. E às vezes você quer escutar algumas histórias que falam assim, porque cunhado, porque filho, só é para dar problema. Melhor mesmo são os amigos.
E isso tudo entra, esses buchichinhos, sabe? De dizer que família é bom longe. Não, família é bom é perto. Você tem que pregar para a sua família, ganhar sua família para o Senhor, trazer ele para dentro da arca, para que a sua família seja guardada e protegida na presença do Senhor. Ame sua esposa. Irmão, foi essa esposa que o Senhor te deu. Foi essa, então você vai ficar com ela. Vai ficar com ela. Irmã, esse esposo foi o Senhor quem te deu, pois fique com ele. Sabe quando que a gente não aprova algumas relações familiares? É quando há crime. E o que é o crime? É espancamento, é violência sexual, é abuso. Então, onde há esse tipo de situação na família, aí a igreja já não consegue dar todo o suporte porque se tornou crime. E crime, a igreja não consegue defender. A igreja vai trabalhar em cima do pecado que ocorre nas famílias. É o adultério, é alguma coisa ali que corrompeu a lei de Deus. Mas quando o homem ele já começa também a corromper a lei humana, como, por exemplo, abuso sexual, assédio sexual, isso tudo é crime. E crime, a igreja não tem como defender, não tem como apoiar. Mas aqui voltando para a igreja, para a família, onde não há esse tipo de crime. Deixa eu dizer para vocês, a família ela é totalmente possível de ser restaurada. O sangue de Cristo restaura toda a família. Restaura, traz transformação e traz mudança. Eu conheci o meu padrasto cristão, mas ele era um homem alcoolista, um alcoólatra, que vivia por aí bebendo, e hoje é um homem de Deus transformado pelo Espírito Santo de Deus, e casou com a minha mãe, assumiu eu e minhas irmãs, eu tinha 8 anos de idade, cuidou muito bem de mim e das minhas irmãs, respeitou a gente como filha, cuidou da gente como filha, e quando minha mãe queria bater na gente, ele segurava o cinto. A bichinha quase não bateu, é muito difícil, mas ela é costureira, ela pegava uma fita métrica de medir, era o cinto dela. Aí ele falava, não, meu bem, não faça isso, e não deixava. Então, o Senhor restaurou, minha mãe foi abandonada pelo meu pai, e o que nos salvou e nos trouxe restauração familiar, foi quando nós chegamos na arca, e fomos guardados, fomos protegidos. O Senhor levantou irmãos, levantou pastores e cuidou de nós. E hoje, para a honra e a glória do Senhor, somos 3 filhas casadas. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito responsável, nunca nos abandonou, viu, mãe? Reconheço isso demais, a senhora é um exemplo. Eu quero reproduzir tudo que for possível, vou melhorar só algumas coisinhas, porque ela era muito rígida. Mas eu entendo, uma mulher separada com 3 filhas mulheres não tem como não ser rígida, né? Então a responsabilidade era muito grande. Hoje eu entendo isso, mas quando eu era jovem eu pensava, meu Deus, para que essa rigidez toda? A gente não saía de casa, era ali, ó, dentro de casa, trabalhando, lavando, passando, cozinhando, ajudando ela no ateliê e serviu. Hoje eu e minhas irmãs sabem fazer tudo dentro de casa e a gente é responsável, trabalha em casa, fora. Então, sabe o que foi isso? O Espírito Santo de Deus que entrou na nossa casa e trouxe vida, e trouxe paz, e trouxe cura, e tirou as mágoas, tirou os ressentimentos. Vamos ficar de pé? Vamos fazer uma oração, você vai orar pela sua família. Quero falar aqui para os casais, nesse texto aqui de Salmo 127, o Senhor ele vai falando até sobre isso, né? Que a pessoa levanta cedo, de madrugada, para correr atrás do pão. Até esses esforços que vocês estão fazendo, quando não há Deus, acaba sendo em vão. Eu estava falando para o meu esposo um tempo atrás, há uns 2 anos, eu falei para ele bem assim, meu bem, porque eu como profissional da saúde, como psicóloga, e sendo pessoa jurídica, liberal, né, autônomo, eu posso trabalhar todos os dias, de manhã, de tarde e de noite, por conta da facilidade que tem essa profissão. Aí eu falei para ele, a gente passou por uma situação difícil, financeiro, e ele trabalhando, eu trabalhando, e eu falei para ele, meu bem, se eu quiser, eu posso trabalhar mais dias na semana. Ele olhou para mim e falou bem assim, mas e o nosso filho? A gente está passando fome, a gente não está conseguindo pagar o aluguel, o que está faltando? E quando eu parei para pensar, eu falei, olha, a gente tem tudo. Então, talvez, às vezes, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente almeja, faz com que a gente perca algumas coisas singelas. Como, por exemplo, estar com o filho.
eu entendo que algumas pessoas não têm essa liberdade que eu tenho, de ter o tempo ali em favor. Então eu tive que escolher entre passar mais tempo dentro da minha casa com meu filho e meu esposo, porque ele trabalha um dia sim, um dia não, então durante o dia ele está em casa, ou eu poderia sim aumentar o conforto dentro de casa, mas perderia o convívio com a minha família. E eu fiz uma escolha. Eu escolhi o meu filho e escolhi o meu esposo. Mas eu trabalho dentro de casa e uma vez na semana, irmãos, no início eu trabalhei tanto. E o Senhor, eu orava. E o Senhor me presenteou com o tempo de poder estar com meu filho. Lembra da culpa? De ficar chorando, sofrendo, e eu sabendo da importância que eu tenho na vida do Gabriel. E eu orei e tive que fazer uma escolha. Diminuir o meu salário para poder marcar a vida do Gabriel com a presença do Senhor Jesus. De orar com ele, de estar com ele, de acompanhar ele. E eu orava para que o Senhor me desse essa oportunidade, e Deus me deu. Então, inclusive, eu trabalho uma vez na semana numa clínica, dentro de uma área que o Senhor abriu para mim, que eu queria muito. Então, teve épocas que eu não tive tempo quase nenhum. Mas aí o Senhor, hoje, do ano passado para cá, eu tenho mais tempo. Diminuiu-se a renda, mas a minha família, eu não abro mão. Não abro mão da vida do Gabriel, não abro mão do convívio com meu esposo. Porque às vezes os casais trabalham tanto, que às vezes eles só se encontram em casa à noite. Então, se a sua vida no momento está sendo assim, mas tire momentos para poder estar com seu esposo, para estar com a sua esposa, para estar com seus filhos. É um tempo que não volta mais. Você vê o seu filho pequeno, você olha, ele está adolescente, você olha, ele está jovem, você olha, ele casou. E você às vezes olha para trás e pensa, meu Deus, como é que era o meu filho bebê? Deixa eu olhar aqui as fotos, porque esquece. Então a família, assim, o emprego passa, a casa passa, o carro passa, a gente troca de carro, troca de casa, reforma, troca móveis, mas a gente não troca de filhos. E também não somos apoiados para trocar de esposo e de esposa. Porque o casal passa pouco tempo junto, passa mais tempo fora. E o passar mais tempo fora fica muito mais vulnerável. E aí, quando chega em casa, o que quer? Quer descansar. Ambos querem descansar, mas têm responsabilidades. E aí encerra tudo, vão dormir. Ou malmente tem um momento íntimo ali. Então, esses momentos de amor, de carinho, precisa ser com qualidade. Então, não negocie o seu casamento com a possibilidade de ganhar mais. Não negocie os seus filhos com o tempo, com a possibilidade de ganhar mais. Porque vai passar, sabe? Vai passar tudo isso. Os filhos vão casar, vão sair de casa. O Milton Neves, ele está deprimido, a esposa dele morreu. E num vídeo, aquilo mexeu tanto comigo. Ele falou que mostrou a mansão. Gente, vale milhões, a casa é enorme. Mas ele deprimido. A mulher dele morreu. E uma das falas dele foi assim, que se ele soubesse que ia perder a esposa dele tão rápido, ele teria trabalhado menos. Então ele tem milhões na conta e não tem com quem gastar. E para que gastar? Porque a gente trabalha nem em favor dos filhos, nem em favor de dar conforto para a esposa e para o esposo. E aí quando você vai alcançando, eles vão envelhecendo e saem de casa ou morrem. E aí você conquistou, mas queria dividir e não consegue dividir. Não quero aterrorizar seu coração, só quero te dizer que o mais importante é o amor, é a convivência, não é uma vida confortável financeiramente, embora nós podemos buscar isso, mas se tiver que negociar, não negocie, porque passa. Vamos orar? Senhor, quero te louvar por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui. Senhor, que essa palavra possa ruminar em nossos corações ao longo, Senhor, dessa semana, e que nós possamos, Senhor, fazer uma única escolha, que é estar na Tua presença, juntamente com a nossa família. Senhor, não nos deixe ser atacados por ideologias, por pensamentos. Não nos deixe, Senhor, sermos seduzidos por essas falas, mas guarda a nossa casa, guarda o nosso casamento, guarda, Senhor, os nossos filhos, que o Senhor possa proteger, que o Senhor possa guardar. Senhor, vai de encontro a esta casa, vai de encontro a este lar e traga restauração. Restaura, Senhor, este casamento, traga o amor, traga o perdão, Senhor, que haja reconciliação, que nenhuma raiz de amargura venha brotar, meu Deus amado, nesse seio familiar.
e trazer a destruição. Deus, mas eu te peço que o Senhor possa trazer um sentimento de arrependimento, de comunhão, da mulher com o esposo, do esposo com a mulher, dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos. Não deixa, Senhor, que a mágoa, que o orgulho venha imperar no meio das famílias. Nos ajuda a abrir mão do nosso eu. Nos ajuda, Senhor, a abrir mão da nossa própria vontade para obedecer ao Senhor. Coloca amor no nosso coração pelos nossos esposos. Coloca amor no coração do esposo pela esposa. Deus, que o amor ele possa ser, meu Pai amado, restaurado. Jesus, que as alianças, meu Deus amado, que de alguma forma elas foram, Senhor, manchadas, que o teu sangue carmesim possa trazer, Senhor Deus amado, a energia de estar na tua presença, a paz de estar na tua presença. Meu Deus, sabemos que o Senhor tem o melhor para cada família nesta igreja, e assim eu venho te pedir, que quebranta o nosso coração, e que sejamos capazes, Senhor, de perdoar e de amar incondicionalmente, que possamos respeitar, Senhor, um ao outro. Deus, não permita que nenhum ressentimento, meu Deus, venha trazer, meu Pai amado, brechas para o inimigo trabalhar, mas que haja uma blindagem espiritual dentro desta casa, Senhor, no seio de cada um. Espírito Santo de Deus, guarda esta família, livra, Senhor, das amantes, livra, Senhor, dos amantes, livra, Senhor, do homem mau, da mulher mau, livra, Senhor, do homem sedutor, livra, Senhor, da mulher sedutora, nos livra dos pratos, das tentações, que possamos, meu Senhor Deus amado, ser fiéis, que possamos abrir mão da nossa vontade para estarmos, Senhor, cuidando da nossa casa e da nossa família. Proteja-nos, Senhor, debaixo das tuas mãos. Não nos deixe, Senhor Deus amado, ser atacados, mas dê ordem aos seus anjos para guardar a nossa casa. Deus, eu te louvo por essa oportunidade. Dê, Senhor, o ano de 2024 para cada pai, para cada mãe, para cada filho. Deus, um ano de paz, um ano próspero, um ano abençoado. Que haja cura, meu Deus, no meio das famílias, que haja prosperidade, e que a presença do Senhor ela possa ser real. Que o Senhor seja o Senhor desta casa, que o Senhor possa ser, Deus amado, adorado nesta casa. Coloca no coração dos teus filhos o desejo de levantar um altar de adoração a ti, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês grandemente. Não dê lugar ao orgulho, tá bom? E para quem está planejando casar, casamento é bênção. E deixa eu te falar, tem desafio, viu? Eu quase já quis, já desejei não ser esposa do Cleidstone, mas graças a Deus que passou. Eu amo meu marido, e a melhor coisa que eu fiz foi ter casado, foi ter a minha família. Então eu quero dizer para os jovens que estão planejando casar, que casamento é desafio, tem os seus desafios, tem, mas a cada crise que vocês superam, o casamento melhora. Toda relação vai ter crise, mas quando vocês decidem colocar Deus no centro do casamento de vocês, quando vir os rios, as tempestades, e vocês ali juntinho, vocês vão ficar de pé, e quando passar, é bênção demais, é maravilha demais. E você olha para aquela pessoa e pensa assim: ô Senhor, obrigada, porque o Senhor me deu este marido, me deu essa esposa. E às vezes você fica chateado com essa pessoa, mas passa também. Então, como eu disse, relações implicam em responsabilidades, às vezes em frustrações, mas passa. E é bênção. Que Deus abençoe vocês, tá, irmãos? Graças a Deus. Pode tomar assento, irmãos. Graças a Deus. Deus seja louvado. Irmãos, poucas vezes eu vi uma mensagem tão esclarecedora como esta, viu? Palavras simples,
objetivas do trono da graça de Deus, muito explicativa. Que Deus continue abençoando a nossa irmã Benedita. Deus abençoe a sua mãe, o seu esposo, o Gabriel, sua família. É uma honra sempre tê-los aqui conosco. E que palavra do céu! Eu estava esperando essa palavra. Eu estava precisando falar algo à igreja. E no início do ano, eu relutei por 3 domingos, e aí Deus usou a Analice e falou aquilo que eu precisava falar. Era o que a irmã estava falando. Às vezes, quando nós nos acovardamos, Deus levanta outra pessoa para falar. E já há algum tempo que eu estava relutando para não ser, difícil para a igreja. Não, eu vou falar isso, o irmão vai ficar triste, a irmã vai entristecer, a igreja pode ficar triste. Aí Deus usa a irmã Benedita e fala tudo aquilo que a gente precisava falar. Então é assim que Deus faz, irmãos. Avisos. Segue o nosso círculo de oração de segunda a sexta, de 8 às 9. Terça-feira vamos falar sobre ansiedade, a partir das 19h30. Terça-feira, a partir das 19h30, vamos falar sobre ansiedade, tá bom? Culto de ensino. Quarta está livre. Quinta, o culto de oração na direção das irmãs, das mulheres da igreja, às 20 horas. Sexta-feira, os nossos ensaios. Sábado também está livre. Não teremos o curso teológico, foi jogado para o mês de agosto, tá bom? Os irmãos do grupo lá estão cientes. No domingo, oração pela manhã com as mulheres, 8 horas. Escola Bíblica às 9 e o culto na direção do Departamento de Mulheres às 18 horas, tá bom? Esses são os avisos. Os irmãos do Departamento de Família e Casais da Igreja pedem para avisar que no dia 22,